Tá aqui. Olá, tudo bem? Sou o pastor Murilo Silva. Você está assistindo o meu canal A Hora do Pregador com o pastor Murilo Silva. E nesse vídeo queremos discutir algo, acerca da liderança cristã, a liderança aí de uma igreja, tá? A liderança de um ministério, a liderança de um povo que esse líder está destinando esse povo para ser o povo de Deus. E nesse vídeo eu quero explicar algumas coisas usando um texto base, tá? Da nossa Bíblia Sagrada. Um texto base para nós falarmos um pouco de liderança, tá? Você que está assistindo o nosso canal, já acompanha já. Não deixe de deixar aquele like, tá bom? Escreva nos comentários aí o que você vai achar desse vídeo, tá bom? Compartilhe esse vídeo e se inscreva também nesse canal, tá? Sou o pastor Murilo Silva, sou diretor e também sou professor e fundador da Eternity, tá? Da Escola Teologia ao Alcance de Todos, tá bom? E também dou aula pelo ITEP, Instituto de Teologia e Escola de Pregadores. Então, o nosso vídeo, eu quero começar ele com uma pergunta. O que você acha das más decisões de uma liderança? Você acha que isso influencia o restante dos líderes? Os restantes, por exemplo, do corpo de obreiros? Você acha que as más atitudes podem degenerar aí grandes percursos errôneos dentro aí de uma igreja, de uma comunidade? Você acha que as más decisões podem influenciar alguma coisa errada dentro da igreja de Deus? Tá? Se você é a favor aí de estar comentando, comente aí, tá? E eu quero usar um texto base, para nós termos base daquilo que nós vamos falar aqui, tá bom? Nesse vídeo, nesse momento, tá? Você que já acompanha o nosso vídeo, aí esteja provido aí do seu caderno de anotações, esteja provido aí também do seu lápis, sua caneta, tá? Sua Bíblia, que é importante, para estarmos aí executando aí esse vídeo. Legal, tá bom? Vamos lá. O texto base que eu quero usar nesse momento se encontra no livro de 1 Crônicas, no capítulo de número 10 e 2 versículos. Versículos de número 4 e o versículo de número 5. Livro de 1 Crônicas, capítulo 10, versículo 4 e versículo 5, para nós fazermos menção. Depois nós vamos ler também o versículo de número 13, tá bom? Vamos começar então. Diz assim: Então disse Saul a seu escudeiro: Arranca a tua espada e atravessa-me com ela, para que porventura não venha esses incircuncisos escarnecerem de mim. Porém, o seu escudeiro não quis, porque temia muito. Então tomou Saul a espada e lançou-se sobre ela. E vendo, pois, o escudeiro que Saul estava morto, também ele se lançou sobre a espada e morreu. O que o texto está dizendo? Nesse momento nós estamos vendo que Saul, rei de Israel, está em meio a uma guerra adjunto do seu escudeiro. O seu escudeiro é quem carrega seu escudo, quem carrega a sua espada, a sua lança, quem carrega os seus acessórios, tá? Que vão para suas armaduras. Então o escudeiro de Saul era alguém que, se viesse uma flecha, o escudeiro teria que estar na frente para defender. Porque ele é quem guardava não só os acessórios, mas também a vida de Saul. E nesse momento, nós vemos Saul tomando uma decisão
errada nesse momento. Por quê? Porque se nós voltarmos um pouco na história, nós vamos entender que Saul, quando foi elegido, foi eleito a ser rei de Israel, ele passa por alguns declínios. E é aí que começa a influenciar o ministério que Deus entregou para Saul de Israel. A primeira coisa que Saul vai fazer de errado, ele vai adentrar a uma guerra, e quando Deus dá ordem para que ele acabasse com tudo na guerra, não trouxesse nada para Israel, mesmo assim, a primeira atitude de Saul é desobedecer a Deus. Quando ele vai para a guerra, ele traz consigo os bois, as ovelhas, o gado forte. Quando ele traz consigo, ele traz também o rei. E nesse momento, Deus vai despertar o profeta Samuel na madrugada, vai levantá-lo, mandá-lo ir até Saul. Quando ele chega até Saul, ele fala: Saul, você não cumpriu aquilo que Deus mandou? Ele diz: cumpri. Aí ele falou: mas o que é esse bramido de ovelhas, de cabras, de bois que eu estou ouvindo? Aí ele disse: nós trouxemos o melhor para adorar a Deus em Israel. Nós trouxemos uma oferta, mas isso era mentira. Porque ele achou o gado bonito, ele achou o gado vistoso, ele achou as ovelhas bonitas, então ele quis como troféu. E também o rei, que estava em guerra contra Israel. Então nisso, o profeta Samuel já vê que ele está em desobediência, e ele profere uma palavra muito forte, que é melhor obedecer do que sacrificar. E ao dizer essas palavras, a Bíblia diz que Samuel agora vai sair da presença de Saul, mas Saul pega nas roupas de Samuel e as rasga. E rasgando da mesma forma que rasgou, Samuel diz: olha, da mesma forma que você rasgou minhas vestes, será rasgado e tirado do seu reino. Então nesse momento começa o declínio de um ministério. Por quê? Porque Deus só deu uma ordem, uma tarefa: olha, Saul, mata tudo. E Saul desobedeceu uma ordem que não é uma ordem difícil, era uma ordem simples. E essa ordem simples, Saul não conseguiu executar. Então, qual que é o primeiro passo de uma má liderança? A desobediência. Uma má liderança que não é vinculada nos princípios, nas leis de Deus, ela começa a decair, a ter um declínio. Então aí o que vai acontecer? Agora Saul passa a estar em desobediência com Deus. E essa desobediência com Deus, na particularidade de homem e relacionamento de homem e Deus, começa a ter uma barreira, porque o que faz a acepção do homem para Deus é o pecado. E o pecado nada mais é do que a transgressão da lei, a transgressão do mandamento de Deus. Então ele transgrediu contra Deus, ele começa agora a cair o seu nível de intimidade com Deus, e a cair o seu reinado, a cair o seu ministério. Por isso que o importante de uma liderança é estar cumprindo o que Deus manda, o que Deus disser, o que Deus falar, o que Deus mandar, o que está na Bíblia, os mandamentos, está de acordo com a palavra, está de acordo com aquilo, né, que Deus quer que faça. Então, a primeira atitude é a desobediência. Agora, a segunda atitude é que agora ele começa a estar em um paralelo
em um paralelo de desobediência, seguindo uma linha de desobediência, que está fazendo acepção entre Saul e Deus agora, ele começa a não mais consultar a Deus. Ele passa a não mais querer consultar ao Senhor. Sendo Deus agora não mais consultado por Saul, Saul deixa de acreditar, ou seja, deixa de ter a sua confiabilidade no Deus de Israel. Então a confiança agora também caiu, porque ele passa a consultar feiticeiras para saber do futuro, do que vai acontecer sobre as guerras. Essa é a segunda atitude. A terceira atitude, que depois de agora ele desobedecer e ele não mais crer em Deus, a terceira atitude bem explícita e rasgada que nós podemos ver é de quando o povo de Israel está sendo atacado pelos filisteus e existe um homem por nome de Golias que está gritando no meio do povo que não vai haver derramamento de sangue, apenas um homem de Israel para lutar com Golias. E nesse momento, o rei Saul tira a sua confiança de Deus. Ou seja, ele deixa de honrar a Deus. Por quê? Ele deixa de honrar a Deus. Porque como que um incircunciso, como Golias, estava querendo desonrar a Deus, o povo de Deus, com suas gritarias no final da tarde. Então esse ato de Saul não enfrentar Golias, de Saul não colocar seu povo para enfrentar Golias, não colocar um homem de Israel para enfrentar Golias, esse ato é um ato de desonra. Então agora Saul passa a desonrar a Deus. Perceba o declínio. Primeiro, ele já não está mais obedecendo à lei de Deus. Segundo, ele já não está mais consultando a Deus. E terceiro, ele já está desonrando a casa do Senhor, a casa de Israel. Está desonrando a Deus. Então uma liderança que está desobedecendo a Deus, que para de consultar ao Senhor, que já não acredita mais em profecia, já não acredita mais no mover do Espírito Santo, passa agora a desonrar a Deus. Passa agora a acreditar que o seu problema é maior do que Deus, que as consequências dos seus problemas são maiores do que Deus. Então, nessa toda a confusão que está acontecendo, a liderança está caindo. Agora, no texto que nós lemos, qual que é a ideia? A ideia é que de tanto agora Saul esqueceu de Deus, deixou Deus de lado, parou de honrar Deus, parou de crer em Deus. No meio dessa batalha, ele está, nesse momento, num declínio da sua vida, aonde ele olha para todos os lados e não enxerga mais saída. Porque depois dele não crer, depois dele desonrar, não acreditar, o que ele vai fazer? Ele vai olhar para a guerra e vai ver que não tem mais saída. Que a única saída é a morte. Mas se ele estivesse honrando a Deus, escutando a Deus, cumprindo os mandamentos do Senhor, como assim era para ele ter feito, o que vai acontecer? Ele venceria a guerra, assim como Davi venceu muitas guerras. Mas não, Saul está na lona nesse momento. Nesse momento ele já não está crendo mais nada. Então ele faz um pedido para o seu escudeiro. Diz: olha, meu escudeiro, desembanhe sua espada e me mate, porque eu não quero morrer na mão desses incircuncisos. O que é incircunciso? Incircunciso, a palavra incircunciso é aquele que não tem aliança. A palavra circunciso é aquele que provê da aliança. Ou seja, o povo de Deus, ele é circunciso, ele tem uma aliança com Deus. E o povo que não é de Deus, ele é incircunciso. Então o povo que estava atacando Israel nesse momento,
É um povo incircunciso, não tinha aliança com Deus, era incrédulo, era idólatra. Então eles não queriam, então Saul não queria morrer na mão de pessoas que ele achava que não tinha honra de matá-lo pela incircuncisão que eles são, que eles têm. Então Saul, já na lona, já vendo tudo se acabar, qual é a atitude dele? Me mata porque eu não quero morrer na mão desses incircuncisos. Na altura desse problema, eu não quero ser mais desonrado ainda. Então ele pede para que seu escudeiro o mate. Mas seu escudeiro é fiel, guarda a vida dele. O escudeiro guarda suas ferramentas, mas guarda também a vida dele. O escudeiro de Saul andava com ele nas batalhas. Então tem um certo grau de intimidade com Saul. E ele não poderia matar o rei. Então ele nega. Saul então pega a espada e se lança sobre ela. Ou seja, Saul acaba com sua própria vida. Quando você olha para esses aspectos que eu disse para você agora, você que está me ouvindo, você vai entender que a vida de Saul só foi caindo até a morte. Então as más decisões de uma liderança podem trazer a morte para o ministério. Glória a Deus. O ministério pode morrer, pode acabar. E agora, quais as consequências? Qual que é a consequência? Se a liderança está sendo uma má liderança, o pastor da igreja, os líderes da igreja não estão sabendo tomar as atitudes corretas, não porque é um erro humano, mas porque já deixaram de ouvir a Deus, já deixaram de obedecer a Deus, já deixaram de honrar a Deus, já deixaram de consultar a Deus, o que vai acontecer? Esse ministério vai acabar, esse ministério vai morrer, esse ministério não vai mais ter saída. Por quê? Simplesmente pegou Deus e colocou do lado de fora. Quando Jesus, no livro de Apocalipse, diz: eis que estou à porta e bato, qual é a referência? Jesus estava do lado de fora dessa igreja. Então Jesus estava querendo entrar para dentro da igreja. Então Jesus profere essa palavra: eis que estou à porta e bato, aquele que abrir, eu entrarei e cearei com ele, e ele ceará comigo. A atitude de Jesus cear com a pessoa, e a pessoa cear com Jesus, é a aliança. Porque você só traz para sua mesa quem é seu amigo. Há 3 tipos de altares dentro da casa de um crente. 3 tipos de altares. O primeiro altar é a mesa, onde você traz seus amigos para tomar um café, para ceiar com você. Aí você tem uma atitude do quê? Uma aliança fraternal. O segundo altar é onde é trocado laços de sangue, ou seja, aonde é a cama do casal. Por isso que na cama do casal, crente evangélico que é casado, ninguém senta, porque não pode trazer ninguém de fora para dentro de um altar que é onde é trocado o laço de sangue entre o homem e a mulher cristão. E é por isso que o homem e mulher cristão, crente, não vai para motel. Porque no motel, aonde deita a prostituta, aonde deita pessoas que não levam a mesma fé que a sua, aonde deitam pessoas dos sexos, dos mesmos sexos, trazendo outras coisas, porque no altar é lugar de adoração e sacrifício, e nesses altares estão sujos. Mas o altar do crente, que é onde ele troca o laço de sangue com a sua esposa, é puro. Por isso que a Bíblia diz que não é para ter um casamento o quê? O casamento tem que ser conjunto do quê? Sem mácula, sem mancha. Tá? E o terceiro altar, que é plenamente nós, ou o nosso coração,
que é o altar onde é a morada do Espírito Santo, onde mora Deus, o Espírito Santo, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então, esses 3 tipos de altares que existem na vida do crente. E agora, nesse momento de declínio de Saul, Saul acaba com tudo. Saul deixa de honrar a Deus. Saul acaba com a sua vida. E nisso, automaticamente, a má atitude da liderança fez com que o escudeiro se matasse. Por isso que muitas pessoas tiram sua própria vida, não é porque é muita depressão, é muito problema, é porque estão sentindo a falta de Deus. Porque independente de quem seja a pessoa tendo Deus, não acaba com a própria vida. Tá ok? Então, quando nós olhamos a atitude do escudeiro tirar sua própria vida, o que estava acontecendo? Ele viu a sua liderança morrer, sua liderança cair. Automaticamente ele caiu junto. Então, as más atitudes de más lideranças acabam com igrejas, ministérios, com ovelhas, com pregadores, com pastores, com ministros da palavra. Não é porque a pessoa que viu sua liderança cair e por um fato, por isso que ocorreu, ela acaba se frustrando e caindo também, que a culpa é totalmente dela. Não. A liderança tem que saber as atitudes a ser tomadas. A liderança tem que saber as palavras a ser proferidas. A liderança foi feita para instruir, para guardar, para comunicar, para exortar, para ensinar. E algumas lideranças estão deixando a desejar e estão matando o rebanho de Deus. Então, nós vemos um grande exemplo, porque Saul era rei. Deus deu Israel, um país, para Saul liderar. Então, Saul desapegou a Deus, automaticamente, aqueles que estão ao redor de Saul como escudeiro também desapegaram e morreram junto com Saul. Então, a má liderança forma maus obreiros, maus ministros, maus pregadores, porque a liderança da igreja é que vai formar a igreja que tem que ser feita. Você já ouviu falar por aí que a igreja é o espelho do pastor? É isso. Então o pastor, que é o líder, se ele acabar morrendo, ele pode matar uma igreja inteira. Não é porque fulano estava esperando esse momento, é porque ciclano não está em Deus que ele vai cair junto com o pastor, não. É porque a liderança, pessoas estão se espelhando na liderança. Há pessoas que vão dizer, você não tem que se espelhar em homem, você tem que se espelhar em Jesus, você tem que se espelhar em Cristo, você tem que se espelhar em Deus e não no homem. Correto, você tem que se espelhar em Deus. Mas há pessoas e homens que você admira. Há pessoas e homens que nós admiramos. E principalmente as pessoas que estão começando a ir para a igreja vão olhar diretamente para quem? Para o pastor. O pastor tem que ser o espelho. Nós vemos em Pedro, 2 Pedro capítulo 5, que diz que o pastor, o bispo, o presbítero, ele tem que tomar conta da igreja e ser exemplo, para que o rebanho venha tomar o exemplo do pastor. Então, se é uma liderança ruim, vai formar pastores ruins, homens e mulheres ruins, lideranças ruins, missionários ruins, não vai ter mais ética. Então, a liderança tem que ter cabeça com Deus, coração com Deus, vida com Deus. Então, esses versículos que nós lemos refletiu que uma má liderança pode ocorrer a matança também do rebanho de Deus. Não que
automaticamente todos vão morrer, todos vão cair, todos vão perecer. Não. Estamos falando de lideranças que estão tendo más atitudes e que possivelmente pessoas também possam cair por causa dessas más atitudes. Tá bom? Não é porque o pastor fez cabeça de ninguém, não é porque a liderança fez a cabeça do irmão e o pastor caiu e o irmão caiu também, não. É porque ele se espelhou, porque ele viu. Porque nós, como homens, nós precisamos se espelhar sim, nós temos que se espelhar em Cristo, que é o alvo, como Paulo disse, mas nós, às vezes, temos vontades de pregar igual fulano, vontade de falar igual ciclano, igual beltrano. A gente quer até se vestir, às vezes, igual, por quê? Porque chama atenção e são pessoas que são exemplos e você quer ser igual. Quantas pessoas, na época de Paulo, não queriam ser igual a ele? Pregar como ele, falar como ele, gesticular como ele, fazer missões como ele. Então, a pessoa que está de companheiro do líder se torna de tanta ligação que, se a liderança acaba caindo por causa de más decisões, infelizmente arrastam pessoas juntas também. Tá bom? E o versículo que nós vamos finalizar esse vídeo é o versículo 13 e 14, que vai dizer o porquê. Olha, assim morreu Saul, por causa da sua transgressão. Olha aí, por causa da sua transgressão, com que transgrediu contra o Senhor, por causa da palavra de Deus, a qual não havia guardado. Também porque buscou a adivinhadora para o consultar, e não buscou quem? A Deus. Pelo que matou, transferiu o seu reino a Davi, filho de Jessé. Olha o que aconteceu com Saul. Então por que tudo isso, pastor? Por causa das más decisões. Porque ele transgrediu contra Deus. A primeira transgressão, desobediência. Depois que transgrediu contra Deus, foi buscar o quê? Outros meios. Porque aquilo que você ouve, que é melhor para o seu ego, que deixa seu ego bom, que você gosta de ouvir, te deixa feliz. Então ele não queria ouvir algumas verdades, ele precisou procurar adivinhadores para dizer aquilo que ele queria, porque profetas não falam o que o homem quer, profetas, homens de Deus, falam aquilo que Deus quer que seja transmitido para o povo. Mas essas adivinhadoras, feiticeiras, não vão falar o que Saul não quer escutar, vão dizer apenas o que ele quer escutar. Tá? E depois ele desonra a Deus e transfere seu trono para Davi, que Davi agora toma posse e começa a reinar Israel. E a primeira atitude de Davi como rei de Israel é ir buscar a Arca da Aliança, que é a presença de Deus, e trazer de volta para Israel. Então você vê que a transgressão, desobediência, o pecado afastou a presença de Deus de Israel. Como que agora vai vir uma liderança nova? Porque tudo aquilo que não lidera bem é trocado. Então agora vai vir uma liderança nova, a liderança de Davi. Então a liderança de Davi, a primeira atitude dele é buscar a presença, porque sem a presença nada pode fazer. Sem a presença Israel não cresce, sem a presença Israel não ganha batalha, sem a presença Israel não prospera. Então ali estava o segredo, na presença de Deus. Então você que é líder, ficou esse tempo ouvindo esse vídeo, tirando aqui as suas dúvidas acerca de liderança. Você que é um líder aí, seja onde for, seja aqui no estado de São Paulo, seja no Brasil, ou seja na África, como nós temos, que a ETAD está alcançando pessoas lá na África, Moçambique, estado de Sofala. Então, você, independente de onde você esteja nesse mundo, dirigindo uma igreja, sendo uma liderança, lidere com amor, com carinho, com dedicação e principalmente com a cabeça focada em Cristo e seu coração no trono de Deus, para saber tomar as decisões certas, tá bom? Para você não transgredir contra a palavra, consultar a Deus para tomar as decisões certas e seguir rumo aí a uma boa liderança com suas boas atitudes, tá bom?
Estamos ficando por aqui então nesse vídeo, espero que vocês tenham gostado. Deixa aquele like lá, pode comentar nos vídeos aí se você gostou ou não, tá bom, desse vídeo. E também transmita e compartilhe esse vídeo para outras pessoas aí, para estarem também ouvindo um pouco de liderança cristã, tá? Liderança aí da parte de Deus para com o homem liderando o seu povo, tá bom? Que Deus abençoe vocês, fiquem na paz e se inscreva nesse canal também. Deus abençoe, até mais. Tchau, tchau.